Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Deixe seu like, pois isso me ajuda muito. Hoje eu vim falar o meu relato de amamentação, como foi para mim essa fase, como tudo aconteceu. Bom, o Davi nasceu de cesariana e ele já veio pro meu peito assim que nasceu e mamou, depois que foi fazer os outros protocolos. Que é necessário fazer com o recém-nascido, os testes de Apgar, pesagem, a medida, todas essas coisas. Então ele mamou, sugou, e aí foi fazer as outras coisas. Enquanto eles me suturaram tudo, nós fomos para a sala de espera. Quando estávamos na sala de espera, ele já veio para o peito também, a enfermeira me auxiliou. E aí ele mamou também e nós fomos para o quarto. Bom, eu sentia muita dor quando ele mamava, muita dor mesmo. Então, todas as vezes que ele ia mamar, eu já tava com um pano na boca, mordendo, porque foi muito difícil para mim. E claro que tem mães que não sentem nada, tem mães que têm dores até piores que a minha. Eu vim falar como foi para mim, tá, gente? E aí nós fomos para o quarto, o Davi mamava cada 2 a 3 horas. E toda vez que ele ia mamar doía muito, meu bico do peito estava bem dolorido. E eu fiz cursos, eu li, eu preparei a mama de vários tipos e coisas que as mães, as avós, as pessoas orientam, tá? Vocês possam imaginar. Tomei banho de sol, tudo mais, mas eu senti muita dor. E aí o Davi mamou esse dia todo. No segundo dia que nós estávamos no hospital, meu bico já estava todo machucado. E aí foi aonde a enfermeira foi aonde a fono veio no quarto. Ela viu que a linguinha dele estava presa. Então a pediatra que estava no hospital fez o corte da linguinha. E aí isso melhorou. E a fono também me ajudou com a pega. Porque não foi fácil também, né? Era eu aprendendo a dar de mamar e meu filho aprendendo a mamar. Fomos para casa e chegamos em casa, o Davi mamou e ele estava bem sonolento, né? Nesses primeiros dias ele dormia bastante tempo, nem parecia que tinha um bebê em casa, quase não chorava. E então mamou aquele dia, no terceiro dia. E quando chegou a noite, no final da tarde, eu vi que esse menino estava chorando muito, 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 muito. E lá no hospital, eles passaram bastante orientação em relação a isso, sobre a descida do leite, ensinaram a dar leite no copinho. Foi muito bom em relação a isso também. Porque assim, por mais que você estude muito, você só vai aprender na prática mesmo. Eu sou mãe de primeira viagem e estudei muito, busquei muito conhecimento, busco muito conhecimento ainda, mas você só aprende passando e na prática mesmo. Então, chegou no final da tarde, o Davi estava chorando muito, e aí eu estava sentindo uma dor incômoda no meu seio e eu fui apertar, estava duro. E aí eu fui apertar e não saiu leite. Eu falei, gente, esse menino tá chorando de fome. Claro, né? Eu não pensei 2 vezes na hora que a gente sai do hospital já com uma receita de fórmula, tá? Eu não pensei 2 vezes. Falei assim pro meu esposo, era tipo 10 horas da noite e aquele menino chorando. Eu falei, ele tá com fome? Fome, né? Eu falei pro meu esposo, não, vamos buscar a fórmula. Meu esposo foi na farmácia, buscou. Eu nem sabia como fazia, né? De ideia de como nós compramos uma garrafa de água filtrada, né? E dei com aquela água, de acordo com as orientações que estava na lata. Não tínhamos mamadeira, e aí tivemos que comprar uma mamadeira, porque eu não esperava. Na realidade, assim, nunca nada contra. Sempre sou o tipo de mãe assim. Vou amamentar? Se possível, sim. Mas se não amamentar também, eu sei que eu sou a melhor mãe que o meu filho pode ter. Então, importa eu alimentar ele. De qual forma, não importa. Então, esse sempre foi o meu pensamento, tá? Claro que tem para muitas mães não é fácil não amamentar, que às vezes é o sonho daquela mãe.
Para algumas mães também elas não podem amamentar, não conseguem, não tem leite, tem N fatores, tá? Minha solidariedade a todas essas mães, tá? Porque eu sei que não é fácil. Então esse foi apenas o meu pensamento, tá? Meu esposo foi na farmácia, tudo. Aí chegamos em casa, fizemos a fórmula, o Davi mamou e aí dormiu, tranquilo, porque ele realmente estava com fome. Ele não sabia mamar na mamadeira, mas o bico da mamadeira eu comprei igual falam que imita o bico do peito, né? E mamou. E aí no outro dia, quando eu acordei, o meu leite tinha descido. Eu acordei com os peitos desse tamanho, dolorido. E aí eu colocava o Davi pra mamar. E aí ele não mamava porque tava muito cheio. E aí eu marquei uma consulta com a consultora de amamentação. Inclusive ela é doula, ela é enfermeira obstétrica. E eu fiz acompanhamento com ela mensal, porque o meu plano oferece isso. De ter esse acompanhamento com o ginecologista e também com a enfermeira obstétrica. Então isso foi muito legal dessa parte, eu gostei muito. Eu aprendi muitas coisas com ela. E então marquei uma consulta com ela naquele mesmo dia, nós fomos de manhã e o Davi mamou, né? Eu só dei fórmula à noite, né, pra ele, mas aí ele conseguiu mamar o peito, eu consegui tirar. E aí eu cheguei lá, ela me ajudou a tirar, porque tava quase empedrando, então, porque desceu de uma vez o leite. E ela me ajudou, ela me orientou como que faz a ordenha. E aí eu saí de lá bem mais tranquila, mas assim, estava insegura, claro, né? Tudo muito novo, tava aprendendo, meu filho também aprendendo. Mas saímos de lá mais tranquilo e o Davi mamou naquele dia. Só que a minha produção estava muito forte, então eu tive que comprar uma bombinha de tirar leite, porque eu não tinha também. E aí tinha, na farmácia que nós fomos comprar, só tinha manual. Eu acabei comprando a manual mesmo, que é o que tinha naquele momento, e eu tava com os peitos muito cheio e o Davi não tava dando conta de mamar. Então eu comprei a manual mesmo e é o que eu usava. Então eu tava tirando assim muito leite. Eu tava armazenando em potinhos que eu comprei e deixando congelado. Ou para doar, né, para o banco de leite ou para o Davi usar. Então esse era o meu pensamento. Mas o Davi acabou mamando esse leite. Então eu tirei bastante. Aí, só que todas as vezes que o Davi mamava, que ele ia mamar, eu sentia muita cólica. Falam que assim, que é o útero, essas coisas, voltando no lugar e tudo mais. A gente escuta muita coisa. Enfim, toda vez que eu ia mamar, eu sentia muita dor mesmo. Eu tinha dor no seio, eu tinha cólica por dentro e o meu bico todo esfolado, porque ele é muito sensível, sempre foi muito sensível. Eu até precisei usar uma pomada que chama Milar, eu lembro, que eu tive que passar. E assim, claro que tem para muitas mães a amamentação é algo muito fácil, é algo muito tranquilo, mas aqui para mim não foi algo muito difícil, eu sentia muita dor. E claro que tem para algumas mães que a dor é bem pior que a minha, tá? Então não tive mastite, mas meu peito ficou bem cheio, mas eu procurei ajuda, então ela me ajudou muito em relação a isso, a consultora de amamentação. E precisei tirar leite, e meu bico precisei passar pomada, porque tava... Na verdade, meu bico acho que só sarou quando o Davi parou de mamar, pra falar bem a verdade. Então assim, eu passava pomada pra aliviar, mas falar assim que ele sarou, não. Ele só sarou quando o Davi parou de mamar mesmo. Bom, então assim, ficou tranquilo o primeiro mês. Eu me acostumei, na realidade, com a dor, acho que foi bem isso. Acabei me acostumando com a dor. E passou. E quando nós estávamos iniciando o segundo mês, comecei a sentir muita dor mesmo. O meu peito já tinha acostumado com a produção, então já não estava assim tanto leite, tanto vazamento, porque no começo vazava muito, tinha que ficar com muito paninhos, né? E aí quando nós estávamos com 2 meses, praticamente, com 2 meses e pouquinho, o Davi começou a não querer mamar num seio, só queria mamar no outro. E aí a gente não sabia o que era, e esse menino não pegava, e eu fiz todos os tipos de posições de mamada. E aí foi aonde eu estava indo no osteopata para tratar o refluxo, e aí ele falou, né, que poderia ser
o torcicolo congênito. Então, nós precisamos tratar o torcicolo congênito. Então, nós tratamos também. Isso. E aí foi o que aliviou em relação a isso de mamar os 2 seios. Então, ele mamava os 2 seios. Com 2 meses e meio, quase 3, o Davi já tava mamando, mas eu sentia muita dor. Todas as vezes que eu pensava em amamentar, sério, gente, eu chorava, tá? Por mais que, assim, nos primeiros dias eu chorava por tudo. Eu chorei 15 dias. Eu chorei muito no começo do meu pós-parto. Eu tive o baby blues, mas sarou, passou, melhorou, mas eu chorava muito. E aí depois, toda essa fase, com 2 meses já, e meio, quase 3, tratamos o torcicolo congênito. Então, assim, nasceu várias fases, várias coisas, e só quem passa sabe isso que eu tô falando. E então, já tava tudo bem, tava mamando. E aí, ficamos essa fase de mamar, e melhorou uma coisa, aí sempre tinha outra coisa. E quando tava com 3 meses e meio, o Davi iniciou o salto de desenvolvimento número 4, que foi muito difícil pra gente. Foi muito complicado. Porque pra mim, a primeira coisa mais difícil da maternidade foi a privação de sono. E em segundo lugar, foi a amamentação. Então, assim, foi as 2 coisas que, sim, mexeu muito comigo, me abalou muito, me deixava muito nervosa de não conseguir dormir, de não conseguir amamentar ou de sentir muita dor. Então, enfim, então foi as 2 coisas que pra mim foram muito difíceis. E claro, cada pessoa é cada pessoa e sente da sua forma. Então, iniciou o salto, eu não acordava ele pra mamar desde que nasceu, tá? Eu sempre pensei assim, tá? Se tiver com fome, vai chorar. Então, nas 2 primeiras semanas, o Davi acordava 2 vezes de madrugada, tipo 11 da noite, depois umas 3h30, 4 horas mais ou menos, e o restante dormia. Depois, com 1 mês, ele já não acordava mais, não mamava de madrugada. Ele só mamava durante o dia muito bem, e eu nunca acordei ele. Então, ele sempre acordou e mamou na hora da vontade dele. Ele teve cólica, uma noite de cólica que para nós foi uma loucura, porque nós não sabíamos o que era, né? Esse menino chorando. E também não sei o que foi. Algumas pessoas falam que alguma coisa que eu posso ter comido, enfim. Passou aquele dia, precisei medicar ele naquele dia e passou. Mas tem mães que o filho sofre de cólica por muito tempo. Eu tive uma vez só, uma noite só, e foi muito difícil para mim essa noite. Então, iniciamos o salto número 4. Não foi fácil, foi bem difícil. E aí tudo mudou, nossa rotina virou de ponta cabeça, parecia que eu tinha outro bebê em casa. E aí ele se jogava para trás para mamar e chorava muito. A gente não sabia muito o que era e ele estava aprendendo muitas coisas, muitas habilidades. E aí ele começou a acordar à noite. E sim, isso para mim foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei. Então, eu trabalho desde o 2º dia de vida do Davi. Então, eu só não trabalhei no primeiro dia, porque no outro eu trabalhei pelo meu celular. Então, eu sempre trabalhei. Foi uma escolha minha, foi uma decisão minha, tá? E também financeiramente. Isso, eu não poderia não trabalhar, porque nós dependíamos disso, tá? Muitas pessoas dependem de mim, não só no meu trabalho, mas em casa também, né? Eu ajudo a minha mãe, tem as coisas da minha casa. Então, foi uma decisão minha, para o melhor fosse que eu continuasse trabalhando mesmo estando no pós-parto. Então, sempre trabalhei, tá? Então, eu tinha o dia todo que eu trabalhava, das 8 às 5, em casa. Eu trabalhei por 5 meses em casa. Vídeo contando como foi minha volta ao trabalho. Na realidade, eu sempre trabalhei. Bom, então, pra mim foi muito difícil de dele estar acordando várias noites assim, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Eu trabalho com cálculo, eu trabalho com gente, com sistema, com atendimento. Então, assim, eu tava esgotada, cansada, estressada. E aí eu tentava me controlar, mas foi muito difícil. Foi onde a gente já usava floral, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso. Nós usamos floral desde 2 meses. Que eu estava muito insegura, onde eu procurei ajuda
e nós já usávamos o floral. Então o Davi começou a não mamar, ficou quase um dia todo sem mamar, não queria pegar o peito, e esse menino chorando, eu não sabia porquê, e tinha leite e tudo mais. Enfim, mamou fórmula naquele dia, e aí, a partir de então, naquele mês todo, a gente começou a intercalar a fórmula e o peito. Então, com 3 meses e meio, 4 meses, o Davi mamou fórmula e peito. E então, ficou por isso, e aí aos poucos ele foi soltando o peito, foi perdendo a vontade, não quis mais e ficou só na forma. Tava com 5 meses, ele já não mamava mais peito. E aí ele não quis mais, se jogava para trás, preferia uma mamadeira e eu dei uma mamadeira. E isso foi bom para o meu psicológico, para o dele também. É porque isso foi bom para mim e para ele. Porque uma mãe que está bem, o seu filho está bem. Começou a chorar muito, eu sentia muita dor mesmo. Então, todas as vezes que eu Davi ia mamar, eu chorava, eu sentia dor, assim. Que nem nós passamos Natal e Ano Novo, com o Davi, ele tinha 1 mês, tá? E a gente foi na casa das pessoas, né? Até as pessoas às vezes nem entendem, né? Às vezes que nós estávamos passando. Então, eu não tinha vontade de sair de casa, não tinha nenhuma vontade. Porque só de eu pensar que meu filho tinha que mamar, eu chorava de dor. Porque só eu sabia o que eu estava sentindo ali na hora que ele estava mamando. Então, para mim, foi muito difícil a amamentação. Então, esse é meu relato de como foi. E claro que cada mãe é única, cada mãe sabe o que sente e o que não sente. Então, aqui o meu filho tá bem, cresceu bem. Tem várias fotos dele aqui, vou deixar assim. Porque a gente escuta muita coisa. Nossa, porque o bebê que mama fórmula fica mais doente. Não. Meu filho só ficou doente porque pegou Covid, tá? Quando ele já estava com 1 ano e meio. Então, assim, gente, segue seu coração, quer amamentar? Amamenta, busque informações, busque ajuda, busque conhecimento. Se para você a amamentação foi tranquilo, parabéns. Nossa, que nem eu mamei na minha mãe até 5 anos, tá? Então, assim, a gente tem um histórico, não é familiar, tá? Isso é meu, é particular meu. Para mim não foi fácil amamentar. E a gente só vai descobrindo quando passa, tá? Então, não se culpe de não ter amamentado. Se às vezes você, por ter largado cedo, o seu filho ter largado cedo, o filho, não se culpe, você é a melhor mãe que seu filho pode ter, tá? Então, não se esqueça disso, não deixe ninguém te diminuir por isso. Então, esse foi meu relato de amamentação, gente. Beijo e até o próximo vídeo.